Agora deixa eu compartilhar com você como que eu consegui abraçar essa oportunidade e me tornar um profissional de TI. Vem comigo, eu quero contar a minha história para você. Talvez você esteja pensando que eu fui um daqueles adolescentes que era fissurado em videogames, passava o tempo inteiro no quarto ali jogando videogames e não, essa não foi a realidade, a minha realidade. Na verdade, eu nem gosto de videogame. E tem uma coisa interessante que eu gostaria de falar sobre essa questão da tecnologia. No início da minha caminhada, na verdade, tinha até uma certa aversão à tecnologia. Eu achava que era algo muito complicado e isso acabava causando um certo bloqueio, uma certa barreira que causava um desinteresse da minha parte em querer aprender sobre a tecnologia. A verdade, a história da minha vida é como uma montanha-russa emocional. Eu vou fazer 43 anos de idade esse ano. Eu sou o filho caçula, né? Tenho uma irmã mais velha e o início da minha caminhada, da minha juventude, foi um início de muita turbulência. Desde os meus 12 anos, a minha vida foi muito complicada no início. Meu pai saiu de casa muito cedo, e quando o pai da gente sai de casa, você sabe como é, né? Como as coisas funcionam, né? A partir desse momento. Eu tive que crescer muito rápido, aprender as coisas meio que na marra, né? Eu não tinha tempo para poder deixar e curtir, viver a vida, não. Eu tinha que aprender algumas coisas e adquirir responsabilidade muito cedo, né? No meu dia a dia, na minha vida. Mas sabe o que mais marcou a minha história? O esforço da minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi o pilar da nossa casa. A mãe sempre levantava muito cedo, minha mãe trabalhou como empregada doméstica a vida inteira. Ela levantava muito cedo e saía todos os dias para ir trabalhar, para poder ganhar um dinheiro dela e poder cuidar da casa, né? Minha mãe fez o papel de mãe e de pai e ela tinha uma responsabilidade de cuidar para que tanto eu quanto a minha irmã não se perdessem. Eu me lembro de algo que muitas vezes acontecia. A minha mãe no trabalho, ela no momento da refeição, ela tirava o almoço dela, guardava numa vasilha. Isso eu presenciei, eu com a minha irmã, muitas vezes. Ela separava esse almoço numa vasilha, levava isso para casa. Como ela trabalhava numa casa de uma família que tinha uma boa condição financeira, normalmente ali tinha almoços, refeições que eram especiais, que eram muito diferentes daquilo que eu e a minha irmã costumava comer no dia a dia. A minha mãe, muitas vezes eu me lembro dela chegar em casa com aquilo que era o almoço dela, que ela iria comer, ela guardava e levava pra gente, para que a gente pudesse comer uma comida diferente, porque o dinheiro dela ela não dava para ela conseguir comprar aquele tipo de alimento para nós, e ela queria trazer para nossa vida um pouco daquilo que ela estava vivendo no trabalho, que ela via as pessoas comendo, né? Então isso foi uma coisa que ficou muito marcado aqui para mim. Uma das coisas que era muito comum era que sempre os filhos da patroa da minha mãe, eles ganhavam roupas novas, brinquedos novos. No Natal, por exemplo, isso era a coisa mais comum. Eles pegavam as roupas que estavam mais velhas, os brinquedos que já estavam estragados ou mais velhos, e eles davam, a patroa da minha mãe dava isso para ela e ela levava pra gente como eram os nossos presentes. Talvez você pode pensar que eu e a minha irmã não gostava daquilo, e não, pelo contrário. Aquilo era o que agradava o nosso coração. A gente ficava ansioso para chegar aquele momento do Natal, para chegar um momento de uma festa, um momento específico, para que a gente pudesse ganhar, mesmo sendo usado, mesmo sendo uma coisa velha, uma roupa que já tinha sido usada, mas para nós tinha grande valor. E esses eram os nossos presentes, essa era a nossa vida, o nosso dia a dia ali. Eu estudei, como eu disse, minha vida inteira na periferia. E para começar a trabalhar, como eu era muito novo, eu estava tentando buscar uma alternativa de trabalho, buscar uma coisa para que eu pudesse trabalhar. Cruz Vermelha era um local onde os menores de idade conseguiam trabalhos como menor aprendiz. Então a Cruz Vermelha organizava essas contratações, contratavam menores aprendizes e alocavam em empresas, em instituições. Mas era muito difícil, era muito concorrido a vaga para poder trabalhar na Cruz Vermelha. Teve uma certa situação, uma certa vez, quando a minha mãe ficou sabendo que tinha essa oportunidade, eu tinha ali, acho que os meus 15 anos de idade, para que ela conseguisse a vaga para que eu pudesse trabalhar, ela teve que passar uma noite inteira numa fila para que ela pudesse, de manhã, conseguir ter uma das senhas e conseguir arrumar. Eu não podia ficar, então ela teve que ficar para arrumar essa vaga, né, para garantir essa vaga para que eu pudesse trabalhar. E assim ali eu tive a oportunidade de me tornar um profissional trabalhando como office boy na Cruz Vermelha. Sobre isso eu vou falar já, eu tenho um episódio interessante para falar sobre essa fase minha como office boy na Cruz Vermelha. Mas sobre essa questão profissional, eu tenho uma história interessante para contar. Quando eu era pequeno, eu passava muito, às vezes, nas ruas próximo do bairro e eu via algumas portinhas assim que tinha aquelas oficinas de moto. E ali você tinha um monte de moto na porta das oficinas e normalmente ali tinha algumas pessoas trabalhando e até alguns funcionários que estavam ali com o macacão e tal, eram alguns adolescentes assim, né, mais novo. E nessa época, isso nos anos 90, tinha muita propaganda que aparecia no rádio, a gente ouvia muito rádio, né, diferente da realidade de hoje, mas tinha muita propaganda no rádio e tinha uma propaganda que eu me lembro muito bem que ela anunciava sobre um curso que tinha uma preparação para formar mecânicos, né, para capacitar pessoas para se tornar mecânicos de moto. E eu ouvindo aquela propaganda e sempre passando na rua e vendo as oficinas, aquilo despertou um desejo muito grande para que eu me tornasse
enganasse também, eu tive esse desejo de ser um mecânico de motocicleta, né? E eu fiquei na cabeça da minha mãe falando várias vezes: mãe, olha pra mim esse curso, eu queria tanto fazer, se eu fizesse esse curso, eu podia trabalhar como mecânico. Eu vejo aí muitos adolescentes trabalhando aí nas oficinas, e eu ia ter a oportunidade de trabalhar também dessa forma, olha pra mim. E aí a minha mãe, de tanto ouvir eu falar sobre aquilo, ela falou: tá, vou procurar saber. E eu sempre fui de uma família muito simples, e a minha mãe, trabalhando ali na casa dessa patroa, ela tinha essa patroa como uma referência, né? Alguém que ela pudesse perguntar, pegar orientação e tal. E numa certa vez a minha mãe foi perguntar pra ela, né? Disse pra ela sobre o meu desejo, sobre a vontade que eu tinha de me tornar um mecânico de motocicleta, e falou que eu tava querendo fazer esse curso, que se ela poderia dar uma força, no sentido de pegar informações sobre esse curso, saber se a escola era boa, saber a questão do valor, como é que pagava. Tinha muito isso antigamente, né? Não era todo mundo que tinha acesso à informação como nós temos hoje. E aí, nessa ocasião, a patroa da minha mãe, na hora, quando ouviu ela falar sobre isso, ficou muito brava. Falou: não, minha mãe chama Rosa. Falou: Rosa, de jeito nenhum que o seu filho vai trabalhar, vai fazer curso pra trabalhar como mecânico em oficina. Não, ele não vai ficar enfurnado dentro de uma oficina, ficar com os dedos todos sujos de graxa. Não, seu filho tem que estudar, você tem que colocar ele numa escola pra ele fazer um curso de informática, pra que ele possa se capacitar e preparar pro futuro dele. Não ficar. O futuro dele não pode ser ficar dentro de uma oficina. Eu, Daniel, não tenho problema nenhum com a profissão de mecânico. Pelo contrário, para mim, todas as funções, todas as profissões, desde que seja uma coisa lícita, elas são dignas. E eu tinha muita vontade de trabalhar como mecânico. Sou muito apaixonado com moto, e naquela época, então, era algo que ardia, né, enchia os meus olhos, ardia o meu coração. Mas naquele momento a minha mãe ouviu, muito simples, ouviu ela falando, agradeceu, balançou a cabeça, virou as costas e pensou: então ele vai só estudar, porque condição de pagar um curso de informática para ele não tem condição, então ele vai ter que só estudar mesmo. E isso, na verdade, era uma realidade muito comum, porque nessa época os cursos de informática eram cursos muito caros. Então as pessoas não tinham condição de estudar. Quem tinha condição de ter um computador em casa, ou quem tinha condição de fazer um curso de informática, eram pessoas que tinham uma boa condição financeira, que tinham uma receita muito boa, que tinham um bom salário, porque as escolas eram poucas e cobrava-se muito para se fazer um curso. Não era algo acessível, né? Naquela época não tinha nem internet como nós temos hoje, acessível para todos nós, assim. O tempo foi passando, sabe? Mas eu não perdia a esperança, a expectativa de conseguir ser alguém na vida, de conseguir ter um bom trabalho, de conseguir ter um trabalho que eu pudesse ter uma boa fonte de receita, que eu ganhasse bem. Eu tinha um desejo de cuidar da minha mãe, cuidar da minha família, poder ajudar a minha casa, e esse era um desejo que estava muito forte no meu coração, sabe? Talvez essa é uma realidade para você também. Talvez você está me assistindo aí agora e você está vivendo essa mesma situação. Talvez é o desejo do seu coração e você espera e sonha em ter uma vida um pouco melhor e ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Talvez essa é a mesma realidade que eu vivi, é a mesma realidade que você está vivendo aí, talvez, nesse momento. Sabe como eu era chamado? Eu era chamado de o sonhador. As pessoas gostavam de me chamar assim como sonhador, porque eu sonhava demais, sonhava em conquistar as coisas, sonhava em ter uma casa, sonhava em ter um carro, sonhava em viajar. Eu tinha na minha cabeça a ideia de qual carro eu queria, como seria a casa, como é que seria a minha vida, meus projetos. Eu tinha esse ideal de vida, assim, sobre viagens, sobre os propósitos. Então, as pessoas vinham falando sobre aquilo, mas na condição onde eu estava, as pessoas me viam e o retrato que as pessoas tinham a meu respeito é de que eu era um imenso sonhador. Mas olha, eu realmente acreditava que tudo aquilo iria acontecer. Eu tinha uma convicção no meu coração que aquelas coisas que eu sonhava, aquelas coisas iriam se tornar uma realidade na minha vida. Era uma questão de tempo. Eu tinha essa convicção lá no fundo do meu coração, por mais que externamente diziam ao contrário, por mais que as pessoas diziam ao contrário, eu tinha essa convicção no meu coração sobre esse momento da minha vida, sobre isso que eu ainda iria viver. Eu tinha essa convicção. No início eu tive muitos trabalhos ruins. Os meus primeiros trabalhos, assim, meu Deus, foi de muito sofrimento. Eu passei por momentos muito complicados. Eu primeiro comecei trabalhando como vendedor de queijo. A família da minha mãe é do interior de Minas e um tio meu sempre trazia queijos para Belo Horizonte e eu disse para ele atrás para mim que eu vou vender. Ele trazia os queijos, eu lavava os queijos, preparava tudo, colocava no cesto e saía pela rua anunciando, vendendo queijo ali na minha vizinhança, ao redor, no bairro onde eu morava. E aí as pessoas até me conheciam, né? Quando eu passava pela rua, e aí, que dia que você vai trazer o queijo e tal? Então, esse foi um trabalho que eu andava muito, carregava um cesto pesado vendendo queijo, mas foi assim, bem no iniciozinho da minha juventude aí, quando eu tava quase me tornando maior de idade, né? Vamos dizer assim, por volta dos meus 16 anos, acredito. Mas foi um serviço que não durou muito, acabou não dando muito dinheiro, não dando muito, as pessoas nem sempre compravam queijo demais e o resultado que vinha era pouco. Então, eu fui tentar me aventurar em outras alternativas, outras opções, né? E aí eu cheguei a começar a trabalhar, primeiro como babá, que era cuidando de uma sobrinha minha que eu tinha durante um tempo. Eu
trabalhei cuidando, meu tio precisava trabalhar, minha tia também, e ela tinha uma criança pequena, e ele falava, não, eu te pago um valor e você cuida dela, manda ela pra escola e tal. Eu fiquei um tempo trabalhando assim. Depois fui tentar trabalhar como ajudante de pedreiro. Olha, eu vou dizer pra você que tá me assistindo, se você é um servente, um ajudante de pedreiro, eu quero tirar o chapéu pra você, porque o trabalho difícil. Eu não consegui ficar um mês trabalhando como ajudante de pedreiro. Eu me lembro da minha mão estourar todos os calos. Eu me lembro que eu trabalhava num bairro que era longe, então eu tinha que sair de um ônibus com um conhecido até o local onde era a obra, e aí a gente no final do dia voltava para casa. Então aquela história de sair cedo, levar marmita, chegar na obra e já pegar enxada, pegar pá, encher carrinho de areia, carregar, virar massa. Era um galpão, essa obra específica era um galpão que guardava colchão. Então precisava fazer uma rampa muito grande para que o caminhão pudesse descer. Então tinha que fazer um piso, um contrapiso muito forte, né, para que os caminhões pudessem descer. E aquilo dava 2, 3 horas da tarde e o pedreiro dizia, vira mais um carrinho de massa, e aquilo me desesperava porque eu já não tinha força. Foi desesperador. Então foi um outro trabalho que também eu amarguei bastante, dou muito valor você profissional que trabalha com isso. Eu realmente não consegui. Um outro trabalho também que marcou muito a minha história no meu início profissional, eu trabalhei entregando panfletos, entregando panfletagem, né, nas casas, entregando nas caixinhas do correio. Eu chegava em casa e dava calo no pé de tanto que eu andava assim. Lembra da história da Cruz Vermelha? Então, em um certo momento, então teve aquela oportunidade que a minha mãe, ela acabou fazendo a minha inscrição e eu consegui entrar ali como um office boy. Fiz a minha inscrição, passei na vaga, e mesmo sendo menor aprendiz, eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu tive a felicidade de ser alocado na FALE, na Faculdade de Letras da UFMG. Então, ali dentro da Faculdade de Letras da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Letras, eu percebi que ali era a oportunidade que eu precisava. Duas coisas importantes. Trabalhar como office boy, você conhece todo mundo, você faz amizade com todo mundo, porque você anda, atende a demanda de toda aquela empresa, né? No caso ali, toda aquela faculdade, todos os setores, eu estava atendendo as demandas deles e trabalhava nos serviços gerais, que era o departamento mais solicitado para tudo. Pega nos serviços gerais. Os serviços gerais vai conseguir resolver. Então, tinha uma empresa específica que estava prestando um serviço de TI, estava prestando um serviço de TI no sentido de que eles estavam fazendo instalação, trocando computadores, fazendo instalação de computadores ali na faculdade, estava fazendo a troca da rede dos computadores. Então, a faculdade contratou uma empresa terceirizada para poder fazer o trabalho de reestruturação ali de todo o parque de tecnologia da faculdade. E eu, como era office boy, era do serviço gerais, estava sempre passando pelos corredores e sempre via aquelas pessoas trabalhando, sempre via alguns rapazes, uns caras mexendo lá no computador, e os caras andavam de terno e gravata. Naquela época tinha muito isso, né? Os caras de TI andavam com terno e gravata. E aquelas pessoas que trabalhavam com aqueles computadores eram pessoas que parece que elas transmitiam uma certa autoridade, né? Um certo poder ali quando elas estavam trabalhando com aqueles computadores. E eu então percebi que a minha oportunidade estava ali, mas eu pensei como que eu poderia aproveitar aquela oportunidade. O meu chefe do departamento lá do Serviço Gerais chamava Francisco. E eu cheguei perto dele e disse assim, a gente chamava ele de Chico, falei, ô Chico, deixa eu te dizer uma coisa, será que eu não poderia trabalhar como abridor de portas? Abrindo as portas para esse pessoal da TI aí, o pessoal da informática dessa empresa, porque eles precisam entrar nos departamentos, entrar nos laboratórios e eles não têm os acessos. Será que eu não posso trabalhar com eles, fazendo esse papel para eles aí de abrir as portas e dar esse suporte? E ele acabou me cedendo ali para poder trabalhar e estar no serviço daquela empresa. E ali tem um ponto muito importante, uma coisa que eu quero destacar nessa virada de chave, nesse entendimento de que eu não simplesmente estava abrindo portas. Aquela empresa precisava de alguém que conhecesse a faculdade, que conhecesse as salas e que agilizasse o processo de abrir as portas, de dar acesso para eles nos lugares específicos. Essa pessoa era eu conhecia esses lugares. E eu precisava de alguém que conhecesse de tecnologia, alguém que pudesse me abrir um pouco as portas para mim, ou seja, alguém que pudesse trazer um pouco de luz para esse mundo de TI. Então, ali eu vi como uma oportunidade. Eles precisavam de alguém para resolver o problema deles e eu precisava de alguém que pudesse resolver o meu problema e não tinha ninguém naquele momento mais capacitado do que aquela empresa, porque era uma empresa especializada em tecnologia que tinha sido contratada para prestar aquele serviço. Eu só precisava de uma oportunidade e eu agarrei essa oportunidade. O tempo foi passando e esse proprietário dessa empresa, que estava prestando esse serviço, ele acabou me convidando para vir somar com ele, vir trabalhar junto com ele numa empresa que ele tinha. Mas o tempo passou e eu acabei candidatando para uma vaga para trabalhar numa empresa, uma outra empresa que prestava serviços na área de tecnologia, e ali eu pude me desenvolver bastante. Tirei várias especializações, depois comecei a ministrar cursos naquela empresa, cursos de manutenção, cursos de montagem de computador, cursos de sistema operacional, cursos de ferramentas operacionais, de Word, Excel. Eu passei a ensinar desde crianças pequenas até gente da terceira idade.
atividade. E ali eu pude me desenvolver bastante. Nessa loja, nessa empresa, acabei depois me tornando gerente de TI daquela empresa e assim a minha carreira profissional ela começou a avançar. O tempo passou e eu acabei também indo para o lado do empreendedorismo. Então acabei me tornando um profissional no sentido de empreender, ter o meu próprio negócio. Eu sou dono do meu próprio negócio, eu tenho uma empresa, tenho uma sócia junto comigo. Nossa empresa já tem mais de 25 anos e é a líder no segmento no mercado, né? E hoje atualmente tem uma segunda empresa também que já está em atividade, que é específica, que eu sou o único sócio proprietário, né? Então são duas empresas hoje que está sendo gerenciado por mim, né? Eu me sinto muito, em primeiro lugar agradeço a Deus por esse ponto aonde eu cheguei, mas agradeço também a minha mãe, que ela é fruto de tudo isso que, se eu tô aqui hoje, se eu sou quem eu sou, foi pelo esforço dela inicialmente, a minha família, todas as pessoas que me apoiaram e, é claro, essas três pessoas que eu citei foram pessoas que tiveram uma importância muito grande na minha jornada profissional. Primeiro o Silvio, que se tornou esse mentor, né, que me deu a base que eu precisava com relação à tecnologia. Depois um senhor que já não está mais vivo, chamado Avelar, que era o proprietário daquela empresa, onde eu pude me especializar, crescer e eu pude ter liberdade para crescer. Ele me deu um mundo de possibilidades e oportunidades e ali eu pude crescer profissionalmente. E aí também essa terceira pessoa que eu quero destacar aqui, que foi muito importante na minha caminhada, é a minha sócia, se chama Cinei, mas para isso eu precisaria de um outro vídeo específico só para mim poder falar sobre as coisas e o quão importante ela foi na minha caminhada, né? Então é só agradecimento por eu estar aqui hoje e reconhecer essas oportunidades e reconhecer essas pessoas que participaram e que Deus colocou no meu caminho para que pudesse me abençoar e poder fazer com que eu me tornasse essa pessoa que eu sou hoje. Uma coisa muito interessante de se trabalhar com TI, trabalhar com tecnologia, são as possibilidades que você tem. Eu hoje, como empresário, já estamos completando 10 anos que a nossa empresa trabalha todo no formato home office. Então, essa foi uma grande conquista. A gente estava ali por volta do ano de 2014, 13 para 14, a gente estava 2015, acredito, 14 não, 2015. Nós estávamos ali passando por um momento na empresa onde nós tínhamos uns custos muito altos, custos com funcionário, custo com aluguel, custo com vale alimentação, vale refeição. E aí a gente precisava dar uma organizada nas despesas da empresa. Foi quando eu trouxe a possibilidade para minha sócia da gente migrar o nosso formato para o formato home office. E aí, como eu sou o cara responsável pela tecnologia, eu pensei em todos os cenários, tudo aquilo que era preciso. Então toda a empresa passou a trabalhar no formato home office. Nessa altura a gente tinha aí uma média de acho que quase 50 funcionários e todo mundo passou a trabalhar das suas casas. A gente centralizou, colocou uma estrutura centralizada que a gente chama de data center, onde ficavam os servidores, isso ficava sobre a minha custódia. Isso fica até hoje sobre a minha custódia e todos os funcionários passaram a trabalhar no formato home office. Trabalhar home office é uma característica, uma modalidade de trabalho muito comum para quem trabalha com tecnologia. Pessoas que trabalham na área de tecnologia normalmente têm essa possibilidade. E tem um benefício que é gigantesco. São quase 10 anos que eu tenho a oportunidade de estar perto da minha família. Isso é uma coisa que eu não sei se você tem ideia do que é isso. Eu não sei se você trabalha ou se você já trabalhou no formato de home office. Muita gente trabalhou durante um período da pandemia. A gente já vem trabalhando com isso desde antes da pandemia. Então, foi uma coisa que para nós não foi novidade quando as pessoas começaram a trabalhar. Mas o fruto, o benefício de se trabalhar home office é uma coisa impressionante. Eu não sei se você consegue mensurar isso, não sei se essa é uma realidade para você, mas eu consigo, por exemplo, hoje fazer todas as refeições com a minha família. Então, isso é uma coisa que o trabalho hoje em TI, o trabalho com tecnologia, o trabalho home office, ele nos proporciona essa capacidade de estar mais perto da família, de estar mais perto dos filhos, de se você precisar sair para levar um filho no médico, você está trabalhando perto de casa, para socorrer alguém, você está ali pronto, você consegue fazer essa demanda, consegue agilizar. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e por onde Ele me permitiu chegar. Mas tem uma coisa que muito me incomoda muito ver o sofrimento das pessoas e ver pessoas sofrendo com coisas que para mim hoje são muito naturais. Me incomoda muito ver as pessoas reclamando, por exemplo, que precisa levantar numa segunda-feira para trabalhar num serviço que é muito chato. Me incomoda muito ver as pessoas reclamando que precisa pegar ônibus. Eu não sei aonde você mora, mas eu, por exemplo, atualmente eu estou morando numa cidade do interior, mas até pouco tempo eu morava na capital, em Belo Horizonte, efetivamente. E da minha casa até o meu trabalho, mesmo eu indo de carro, é uma coisa que eu gastava aí de carro uns 45 minutos mais ou menos para ir trabalhar. Mas os funcionários, tinha funcionários meus que gastavam 2 horas e meia para chegar no trabalho. Então 2 horas e meia para chegar no trabalho, trabalha 8 horas e depois mais 2 horas e meia para voltar para casa,
é muito sofrimento. Então, me incomoda muito ver o sofrimento das pessoas de trabalhar em empregos que não estão satisfeitos, trabalhar em lugares que não se sentem realizados, que não são valorizados, que não têm um bom salário, que é uma atividade que não gosta de fazer, que não é reconhecido. Isso me causa muito sofrimento. Trabalhar longe da família, às vezes o pai, a mãe tem ali um problema que o filho está doente e não consegue estar próximo, não consegue ajudar porque está muito longe de casa, né? Não tem essa possibilidade. As pessoas já ficam sem expectativa, né? Perspectiva de que as coisas possam mudar, né? As pessoas normalmente já não acreditam mais que é possível, não acreditam mais que vão conseguir realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Pensam que não vão conseguir alcançar os seus objetivos, talvez por causa de uma idade, porque já não consegue mais oportunidade, porque não teve estudo suficiente, porque não conseguiu se capacitar, talvez porque é uma mulher, por exemplo, e viveu a vida inteira cuidando ali da família, dos filhos, e não teve tempo para estudar, e não teve tempo para se dedicar para a sua carreira profissional, e com isso vai cada vez mais, meio que como se a pessoa fosse morrendo por dentro na questão de expectativa profissional, expectativa de vida. Isso me causa um sofrimento. Não sei se essa é a sua realidade, não sei se você tem motivos para isso, mas talvez em algum momento você colocou na sua cabeça que as coisas não iam dar mais jeito para você. Sabe, por alguns momentos eu também vivi isso, por alguns momentos isso chegou a passar na minha cabeça, esse pensamento, esse sentimento de que as coisas não iam dar certo, mas eu consegui impedir, bloquear que esses pensamentos prevalecessem e ditassem, determinassem como seria a história da minha vida. Sabe, mas assim como eu fiz, eu gostaria que você também colocasse isso na sua cabeça. Você precisa buscar uma oportunidade. Você precisa buscar uma única oportunidade para que você possa agarrar nela e mudar a sua vida. Eu fiz isso. Eu precisava de uma oportunidade. E a oportunidade que eu tinha era ser um abridor de portas para que eu pudesse ali ver, se descortinar na minha frente. É como se abrisse os meus olhos para uma possibilidade que era trabalhar no mercado de tecnologia. Foi quando eu pude conhecer o Silvio ali através daquela empresa. Busque essa uma oportunidade. É isso que você precisa buscar. Eu tenho algo muito importante para te falar sobre a tecnologia. O mercado de TI tem sido um verdadeiro oásis de oportunidades de emprego, de vagas de emprego, e falta profissionais para poder suprir e atender essas vagas, essas demandas. É um campo que ele não para de crescer, principalmente durante o período da pandemia ou pós-pandemia. Esse mercado, essa área de TI, essa área de tecnologia é uma área que está em constante expansão. Há uma demanda gigantesca de profissionais e falta mão de obras que possam atender e suprir a essas vagas. Só para você ter uma ideia, existe um número que eu até deixei registrado e que, como eu falei no início, citei um pouco sobre isso. Há um déficit de 530 mil vagas de emprego, ou seja, vagas que estão disponíveis, e falta profissionais, falta mão de obra para atender a esse déficit, para atender a essa demanda. E tem mais. Há uma pesquisa que diz que até 2025, só no Brasil, vão ser mais de 800 mil vagas que estão previstas, ou seja, oportunidades de emprego nesse setor, no ramo, no mercado de tecnologia, de TI, né? Tecnologia da informação. Os salários no mercado de TI, na área de tecnologia da informação, são salários que giram aí acima de R$6.000. É claro que essa não é uma realidade que você vai começar a trabalhar hoje e vai começar a ganhar esse valor hoje. Mas existe, você vai perceber, uma estrada, um mundo de oportunidades e de possibilidades. É como se fossem várias estradas. Quanto mais você se qualifica, quanto mais você se entrega para o mercado, é aquilo que eu disse no início desse vídeo. Existe uma necessidade muito grande desse profissional. Então esse profissional, ele é desejado, esse profissional, ele é procurado. E é por isso que os salários são altos. Então quanto maior é a capacidade técnica, quanto maior é a habilidade que esse profissional tem, maior é a chance dele ganhar altos salários. E isso não quer dizer que vai ser uma carreira que você vai ter que construir a longo prazo, não. No início, você não vai ter um salário como esse, porque você vai estar começando, você vai estar aí na função de júnior, mas à medida que você for se desenvolvendo e entregando serviços, a própria empresa onde você trabalha, ou ela vai ter que subir o seu salário, subir os seus ganhos imediatamente, ou o próprio mercado tira você de lá e leva você para outros lugares, porque a necessidade, a concorrência por esse profissional é muito grande. Talvez você pense que para trabalhar com TI você precisa ter ali uma faculdade, uma graduação
graduação, nível superior, e eu quero tirar isso da sua cabeça. Você não precisa ter um nível superior para que você possa desfrutar de uma carreira de TI, numa carreira de tecnologia, e para que você tenha altos salários. Essa foi a minha realidade. Eu trabalhei muito tempo ganhando altos salários sem ter a minha graduação, depois que eu fui tirar. É claro que a sua graduação, é claro que você fazer uma faculdade na área, isso vai agregar muito valor e isso vai abrir mais possibilidades e mais portas para você. Mas você não precisa saber ter uma graduação para que você possa participar e pegar uma parte dessa fatia. Da mesma forma o inglês. Muitas pessoas pensam, para trabalhar com TI eu preciso saber falar inglês fluentemente. Não precisa. Você não precisa saber inglês nem fluentemente, nem ser fluente. É claro que ao longo do tempo, as palavras que são em inglês, elas vão se tornar palavras normais para você e você vai se acostumar com elas. Mas você não precisa delas para que você possa fazer isso. A própria internet hoje, ela vai te dar muita possibilidade, até mesmo para que se você ler alguma coisa ali em inglês, você vai ter ali uma ferramenta que é um tradutor que vai traduzir aquilo para você instantaneamente com um clique do mouse. Nem tampouco a matemática. Muita gente pensa que para trabalhar com TI precisa ser um perito em matemática. Esquece isso. Você quase não vai precisar fazer conta. Praticamente, dependendo do que você for trabalhar, você não vai fazer conta nenhuma. Mas se precisar de uma matemática, alguma coisa, as contas que você sabe, soma, subtração, divisão, se precisar para alguma coisa muito mais específica. Por exemplo, se você for trilhar a carreira de um programador, aí pode ser que você vai precisar fazer cálculos, dependendo do que você for desenvolver, você vai precisar aprender. Mas isso é uma estrada. Trabalhar com TI, existe uma infinidade de possibilidades e caminhos para você trabalhar. É você que vai escolher qual que você vai trabalhar, em que área específica você vai trabalhar.